sob forte comoção o corpo do comerciante assassinado durante um assalto à granja dele, na zona sul aqui da capital. 2 suspeitos desse latrocínio estão presos, sendo um deles o enteado da vítima. Lucas Macieira está ao vivo para trazer as informações para a gente sobre essa despedida emocionante, cheia de muita dor. Né, Lucas? Bom dia. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Correio Verdade. Essas despedidas começaram ainda no dia de ontem, né? O corpo foi liberado ali por volta das 2 horas da tarde do Instituto de Medicina Legal aqui no bairro do Cristo e começou a ser velado a partir das 4 horas da tarde, né? Muitos familiares, inclusive da viúva, né, do seu Fábio, a dona Arlete, inclusive estavam lá também prestando essas homenagens, esse casal que estava no relacionamento aí há cerca de 10 anos até acontecer essa tragédia na madrugada de ontem, né? Após o velório, né, que se estendeu até a manhã de hoje, o corpo foi trazido aqui para o Cemitério do Cristo, de onde eu falo ao vivo desse momento, e a gente acompanhou toda essa movimentação, né? A gente esteve lá no local onde o corpo estava sendo velado, né, no bairro de Cruz das Armas. Nós chegamos a entrar dentro lá da central de velórios, conversei ali sem gravar com alguns familiares, alguns amigos, mas realmente estava todo mundo muito triste e abalado, porque uma morte de alguém que a gente ama já é algo que faz muita falta, né? Agora você imagine diante de um cenário de violência como foi o assassinato do seu Fábio, diante de todas essas circunstâncias, né? Assim que chegou aqui, por volta das 10 horas da manhã, muitas pessoas inclusive pediram a compreensão da imprensa para que não tentasse abordar a viúva, porque ela está realmente muito abalada diante da perda e também do fato do filho dela, né, um enteado do Fábio, portanto, está sendo apontado aí pelas investigações até o momento como um principal suspeito de ter ordenado, né, esse assassinato, inclusive de ter participado ativamente, e se encontra preso nesse momento. Por aqui, muitos amigos, vizinhos antigos também do seu Fábio se fizeram presente para prestar essas últimas homenagens, sempre destacando que era um homem muito do bem, que sempre ajudava todo mundo, inclusive o próprio enteado, quando há cerca de 2 anos ele enfrentou um problema com a justiça, que ia na penitenciária onde ele estava para fazer visitas, que nunca teve nenhum tipo de problema, nunca teve histórico de briga, nada do tipo, sempre foi uma pessoa que sempre se colocou à disposição para ajudar diversas pessoas. E aí, quando a gente esteve aqui, né, nesse momento de despedida, como a gente está acompanhando nas imagens recuperadas do Marcelo Xavier, imagens de mais cedo, a família pediu para que a imprensa ficasse exatamente nesse ponto de onde a gente está aqui ao vivo agora, enquanto o corpo foi realmente sepultado ali em um desses ossários, né, aqui do Cemitério do Cristo, um cemitério que já está muito ocupado, né, então praticamente todos os sepultamentos que acontecem aqui, as pessoas são destinadas a esses ossários, esse paredão que está aqui atrás da imagem. Então foi um momento realmente muito difícil, muito comovente. Teve um momento inclusive em que a viúva, né, se afastou ali do local onde o corpo estava sendo guardado, o caixão estava sendo guardado, se afastou, outras pessoas se aproximaram dela para abraçar, prestar as condolências, inclusive chegaram em algum momento até a abanar, né, um pano no rosto dela para que ela não passasse mal. Realmente estava chorando muito durante todo o tempo que nós estivemos aqui acompanhando essa movimentação, essa despedida no Cemitério do Cristo, viu, Danilo? Uma família que está muito arrasada, não só os parentes, né, diretamente do seu Fábio, mas também da viúva dele. É isso, né, Lucas? E é uma história que desde ontem a gente está falando que parece uma história de filme, uma história de novela, de filme de terror, na verdade. A gente entende o que está passando essa mulher que perdeu o marido, que está vendo o filho preso, apontado como um dos responsáveis por esse crime, por esse assassinato. Não dá nem para imaginar como está o coração dessa mulher, o que passa na cabeça dela num momento como esse, o desespero em que ela se encontra. À família, aos amigos e principalmente a essa esposa, a viúva que perdeu o marido e que está vendo o filho sendo investigado como um dos responsáveis por esse crime, toda a força do mundo, que Deus dê conforto para o seu coração, que a senhora consiga superar esse trauma que está enfrentando, porque esquecer vai ser muito complicado. Inclusive, o Túlio, que é um enteado de seu Josualdo, teve a prisão em flagrante convertida. A gente vai ao vivo até a cidade da Polícia Civil, onde está Glaucia Araújo, e ela vai atualizar agora a parte da investigação para a gente. Não é isso, Glaucia? Boa tarde para você.
É isso sim, Danilo. Boa tarde para você, querido. Boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Olha, Danilo, quanto mais a gente escuta falar dessa história, mais a gente vai ficando impressionada como é que tudo aconteceu. Porque, como vocês vêm mostrando desde ontem, aí no Correio Verdade, a gente acompanhando também no Correio Manhã, olha só, o Túlio, ele tinha uma convivência de 10 anos com a vítima, seu Fábio da Granja, como era conhecido, um homem de 60 anos. Inclusive, seu Fábio e a mãe do Túlio estavam morando lá na Granja, em Gramame, há poucos meses. E o Túlio, de vez em quando, ia lá. E ele indo ali naquela granja toda hora e já maquinando tudo isso de acordo com as investigações da polícia, ele tramando como ia ser a prática do crime que aconteceu na madrugada dessa quinta-feira, porque esse homem que foi contratado por ele, que quando foi preso em Igaraçu, esse homem disse que foi contratado por R$ 3.000 pelo Túlio para matar o seu Fábio. Então ele entrou, já sabia por onde entrar, que era por trás da granja, que tinha o portão que ficava aberto. Quando chegou lá, destelhou parte dessa casa, entrou e o Túlio ainda teria segurado para que o homem esfaqueasse. Como é que pode uma coisa dessa? Depois esse homem seguiu, foi até a mãe do Túlio, o amarrou, foi embora levando o carro e fugiu, só que a polícia informou a marca do carro e o carro, graças às câmeras de monitoramento e graças a essa integração das polícias aqui da Paraíba e também com Pernambuco, Rio Grande do Norte, conseguiram encontrar esse acusado em Igaraçu. Quando abriram o carro, estavam lá os objetos roubados da granja e também 3 facas, uma delas ainda suja de sangue, e essa faca teria sido usada para matar o seu Fábio. E aí esse homem revelou tudo, disse quem teria contratado ele, e foi exatamente o homem que aparece nessa imagem que a gente, quando estava cobrindo todo esse caso com Vanessinha, no início da manhã dessa quinta-feira, aí no Correio Manhã, ela estava lá, ao lado praticamente do acusado e sem ninguém saber, porque ele estava lá, friamente olhando o aparelho celular, conversando, ouvindo também o que o delegado Bruno Germano perguntava para a mãe dele, mas ele não fazia com que ninguém desconfiasse dele naquele momento. Mas horas depois a polícia chamou ele, trouxe até aqui, a Delegacia de Crimes contra a Pessoa, e ele foi interrogado e depois levado para a carceragem e hoje está lá no presídio do Roger. E quando a polícia começou a puxar a ficha dele, encontrou o seguinte, que ele já tinha sido preso antes, no ano passado, com 30 quilos de cocaína. Então, tudo isso fez com que a polícia colocasse aí essas informações no inquérito, mas continua investigando, tá, esse caso, porque, de acordo com o delegado, outras 2 pessoas ainda podem estar envolvidas nesse latrocínio, né? Que foi o roubo seguido de morte de seu Fábio. Seria um menor e um outro homem que a polícia não quis revelar, claro que a gente sabe, para não atrapalhar as investigações. Mas essas são as informações que a gente tem sobre esse caso, que surpreendeu demais por conta da frieza, e em especial desse mandante que convivia na casa da vítima e sabia que a mãe tinha escolhido o seu Fábio para viver o resto da vida com ela. Mas ele estava ali, do lado de seu Fábio e tramando tudo isso, como disse a polícia, viu? É isso, Danilo. Essas são as informações atualizadas, né? Porque a gente sabe que outras ainda virão desse caso. Eu volto com você. Glaucia, tem muita coisa ainda a ser respondida, mas muito já chama a atenção com relação a essa história, porque familiares, amigos disseram que quando esse rapaz foi preso, o padrasto deu todo o suporte, foi visitar na penitenciária,
prestou todo o apoio que ele precisava, fez o que podia para que também depois que ele saísse da prisão ele tivesse uma ocupação. O rapaz estava trabalhando com um padrasto e aí essa dívida com o crime pode ser um motivo que levou ele a planejar esse crime. Isso porque quando ele foi preso, ele estava com 30 quilos de pasta à base de cocaína, que é uma droga muito valiosa. Então o prejuízo para o grupo criminoso foi grande depois que ele foi preso e esse material foi apreendido. Será que ele estava sendo ameaçado, cobrado pelo tráfico, cobrado pela facção criminosa por conta dessa droga que ele tinha perdido? E aí, desesperado, resolveu fazer essa atrocidade, essa brutalidade? Por enquanto, a polícia não pode afirmar que ele de fato participou, que ele pensou nesse crime, porque até agora é a palavra de um contra o outro. O rapaz que foi preso em Pernambuco, já fugindo com o carro da vítima, com a arma que foi utilizada no crime dentro do carro, confessou participação, disse que foi ele que matou o comerciante, esse rapaz aí que você está vendo na imagem, mas disse que teria sido contratado por R$3.000 para executar o comerciante e teria sido contratado pelo próprio enteado. Então, a motivação a polícia já suspeita, pode ser uma dívida com o tráfico de drogas. E agora a polícia tem que provar se esse rapaz de fato participou do crime. O que foi preso antes, ele disse que o enteado abriu a porta da granja, deixou ele entrar, segurou a vítima para que ele pudesse efetuar os golpes de faca. Tem câmeras de segurança lá na região que podem mostrar essa movimentação, a chegada dos assassinos, a chegada desse criminoso, se de fato ele entrou com facilidade, se ele precisou forçar ou arrombar alguma porta, enfim. Conforme as investigações vão avançando, a gente vai trazendo respostas para você.